Salve, salve galerinha do YouTube! Eu vou tentar ser mais frequente nas postagens dos meus vídeos. Combinado? Mesmo que o vídeo saia misturado, né, meio sortido aí com as camisas, né? Porque está meio complicado mesmo. Vamos para a refutação. Mas está claro, lógico e óbvio que é justamente o óculos foi o problema. O óculos foi o problema, depois é a dislexia, aí o outro falou errado porque a boca estava mole, porque a língua estava dura, enfim, é erro e ponto final. Aí sim, aí tem som de C, som de K. Só que isso no grego antigo. O que ele está dizendo aí é que o que, na verdade, tem som de que, como eu falo, no grego ático, no grego antigo. Ele pegou um livro para mostrar. Bom, o grego koiné se formou baseado em 3 dialetos. O ático, o iônico e, se eu não me engano, também o dórico. Porém, o mais preponderante no grego koiné é o ático. Então ele não tem toda essa diferença que você quer. E isso, todos os peritos que eu vi concordam. Mas o verbete koiné, na Wikipédia, no título Fonologia, vai dizer o seguinte. Durante o período geralmente designado como grego koiné, uma grande mudança fonológica ocorreu. No início do período, a pronúncia foi praticamente idêntica ao grego clássico antigo, enquanto que no final tinha muito mais em comum com o grego moderno. Esse final é aí o período bizantino. Aliás, o grego moderno é um herdeiro direto do grego koiné bizantino. Eu também vi que já estavam ocorrendo pequenas variações, se eu não me engano, no papiro 46, que é do ano 200. Então é o finalzinho aí do 2º século, já na virada do 3º. E ele grafa o Kai como que. Eu achava que era um erro. Depois eu estudei melhor e vi que não era. Já estava acontecendo essa modificação. Não só se falava, como também se escrevia às vezes. O outro que eu já vi também, por exemplo, o artigo feminino plural, rai. Ele escreveu ré, mas ré é o artigo feminino, só que no singular. Ele errou? Olha a diferença. Não é, porque o ditongo rai, o ai, já estava sendo pronunciado também com essa vogal longa. Então isso foi acontecendo aos poucos. Mas acredito eu que se tornou muito forte depois do 4º século mesmo, é o período bizantino. Mas o koiné original, e mesmo o koiné do 1º século, que é o que nos interessa, ainda mantinha essa pronúncia. Prova disso, vamos pegar porque você falou, não, eu peguei um livro de grego ático, né, que ele mostra. Então, tá vendo? Essa pronúncia do Ronaldo Piloto é do grego ático, não é do grego koiné. Mas olha, por um exemplo, um livro do grego koiné do Novo Testamento. Por exemplo, Antônio Renato Gusso, na sua gramática instrumental do grego, na referência 22, ele diz que o que, olha no final, como ele é pronunciado, C ou QU. Tá vendo? Nada de R, áspero, na garganta. Não é ri, é chi mesmo. E esse é um livro do grego koiné do Novo Testamento. Vamos para a Gramática do Grego do Novo Testamento, volume 1, do James Sweetnam. Na pronúncia, penúltima frase aí, que é pronunciado como QU. Está vendo? Não há dúvida. Com som aspirado. Ou seja, não é ri, é chi, porque é um som que bate na garganta e você expele o ar. Então é erkomai, eiserkomai. E esse é mais um livro do grego koiné. Olha o som do ri no grego koiné. Som de CH no espanhol murré. É o seguinte, gente. Ele acha que o som ri e não ki é o som original do grego koiné. Porque ele pegou um livro, que provavelmente foi um dos livros que ele aprendeu grego koiné, e ele diz, tá vendo? Esse livro mostra que a pronúncia é essa. Se esse é um livro que ensina grego koiné, e ele está dizendo que a pronúncia é essa, significa que essa é a verdadeira pronúncia do grego koiné. Nada mais ingênuo. Por que o livro dele tem essa pronúncia? Porque essa é a pronúncia erasmiana, meu querido. E a pronúncia erasmiana não é representante de nenhuma originalidade de grego nenhum, embora tenha muitos elementos corretos, claro, mas não na sua inteireza, porque ela é uma gramática, porque ela é uma pronúncia prática. Caiu no gosto acadêmico. E esse livro seu segue essa pronúncia por uma questão de convenção, é um convencionalismo. Bastaria para provar isso apenas citar o livro do grande professor Karl Ruck. Um sistema de pronúncia deriva do erudito Erasmo. O grego nunca foi realmente falado dessa maneira em nenhum período da sua longa história. Nenhum. Está vendo só? Nenhum período. Contudo, por que essa pronúncia é utilizada? Essa é a pronúncia habitualmente aprendida por estudantes modernos. É só por isso. Sua única vantagem não é originalidade ou pureza, é que não oferece grandes dificuldades e permite ao estudante se comunicar com outros estudiosos treinados tradicionalmente.
Está vendo? É só uma questão de praticidade, não tem nada a ver com pronúncia erasmiana ser a pronúncia original do grego koiné. Senão na tabela do Carl Ruck nesse livro, ele não ia colocar pronúncia erasmiana. Não é erasmiana, é do grego koiné, ele ia colocar grego koiné, grego reconstruído e grego moderno, mas ele não faz isso. Então assim, Erasmo até acertou algumas partes. Por exemplo, o Antônio Freire até diz que a pronúncia do Erasmo é a pronúncia clássica, e aí como é que faz? Só que não é, não sei por que ele diz, quer dizer, mais ou menos eu sei, é porque o Erasmo distinguia as vogais. Então, algumas pessoas, inclusive, elogiam o Erasmo por ele ter seguido a pronúncia original clássica, que também inicialmente era a pronúncia do grego koiné. Para deixar mais claro ainda, vejam na tela, temos um site especializado em grego antigo, e ele diz o seguinte: um grande humanista da época, Erasmo de Roterdã, 1467-1536, pesquisou e propôs uma nova pronúncia para substituir a moderna, porque o povo pronunciava o grego koiné como se fosse o grego moderno. Esse novo sistema de pronúncia foi adotado pelos estudiosos de toda a Europa, com exceção da Grécia, é claro, e foi tornado padrão com o nome de pronúncia erasmiana em sua homenagem. Na verdade, o grego antigo nunca foi pronunciado exatamente dessa maneira, mas acabou por se tornar uma convenção aceita por todos. Por quê? Por ser prática, como eu falei. No Brasil, a grande maioria dos helenistas, inclusive escritores como esse daí, esse livro que você citou, os estudiosos da cultura grega antiga ainda usa esse sistema de pronúncia, a pronúncia erasmiana. E quem escreveu isso foi o professor Jorge Piquet, que foi ele mesmo, o tradutor e aquele que incorporou notas e apêndices na obra original do Carl Ruck. Quando eu traduzo entrando em casa, traduzir não é você traduzir palavra por palavra. Depende. Se você estiver fazendo uma tradução interlinear, aí é palavra por palavra, não é? Do contrário, uma tradução formal, literal, também é muito fiel morfologicamente. Um substantivo por um substantivo, um pronome por um pronome, um verbo por um verbo, adjetivo por adjetivo, sempre que isso for possível. No caso, eu pergunto, tem alguma dificuldade para traduzir esse verbo por ir? Se o verbo significa primariamente vou, venho, ou seja, ir, para que você vai traduzi-lo como eisserkomai, que quer dizer entrar, entro, né? Entrar, entro. A impressão que dá é que você está dizendo que os seus seguidores são tão ignorantes que eles não conseguem entender que o verbo ir aí está tendo o sentido de entrar. E o pior, você não sabe, nós, na língua brasileira, inclusive você, usamos muito mais o verbo ir com o sentido de entrar do que o próprio verbo entrar. Por exemplo, olha, eu fui na casa do Roberto e na sua sala tem uma escultura fantástica. O outro diz, eu sei, eu já fui na casa do Roberto. O que ele está dizendo? Que ele ficou lá na porta? Ou no portão? Não, né? Ele entrou, até porque o que ele está dizendo, a escultura, está dentro da casa. Então ele teria que ter entrado para ver. Então quando ele diz eu fui na casa, a gramática diz eu fui à casa, né? Mas nós falamos eu fui na casa do Roberto, significa que eu entrei lá dentro, eu entrei dentro da sala dele, eu vi a escultura e posso ter visto todos os cômodos da casa dele. Eu preciso usar o verbo entrar aí, pessoal? Claro que não. O contexto já mostra. Então para que você atribuir um significado a um verbo, onde nós temos um outro verbo que realmente tem esse significado primário? Não tem absolutamente necessidade nenhuma. Todo mundo vai entender. Na minha opinião, o único que está tendo um raciocínio pobre não são seus seguidores. É justamente você. O rou, ele tem som de R. Ah, sim, claro. O rou vai ter som de S, não é sigma, né? Então ele tem que ter mesmo som de R. Nossa, ele descobriu a roda, cara. A pronúncia Arton, está certa? Está certa. Você tem que diferenciar o rou germinado do rou não germinado. E você precisa aprender a diferenciar os verbos, não no grego, mas no seu próprio idioma. Uma coisa é germinado, que você falou. Isso vem do verbo germinar. E germinar significa brotar, produzir. Agora, geminado vem do verbo geminar, que significa duplicar, que era, na verdade, a sua intenção original. Você queria falar isso, o rô geminado. O que é o rô geminado? 2 R, né? 2 rô. Então, nós só temos consoantes geminadas. Nós nunca temos uma consoante germinada. De fato, você tem que diferenciar na pronúncia erasmiana, que é a que você está seguindo. Você até agora só confirmou. Confirmou a minha pronúncia de Arton e negou a sua pronúncia de Arton. Por quê? Porque aí nós não temos um rô geminado. É um R só, um rô só. Então tem que diferenciar, exatamente. Arton não existe na erasmiana, não existe no verdadeiro grego reconstruído e também não existe na pronúncia do grego moderno.
agora os 5 minutos e 50 segundos, de modo que eles jamais nem poderiam comer pão, jamais, jamais. Olha o texto grego aqui, olha o texto grego. Eu tinha deixado passar essa parte, mas agora eu vou mencionar. Você mencionou, eu vou falar. Aí também você fez uma tradução toda embolada e ainda por cima errou de novo. Você leu o pronome pessoal autus, que está no plural, mas você traduziu como se ele fosse singular. Você disse ele, como se referisse apenas ao Yeshua. Então você também cometeu esse erro aí, além de uma tradução toda embolada que você fez aí. Bom, gente, o que o Ferreira... Peraí, o que ele está implicando aqui? Nem poderiam comer pão, jamais, jamais. Olha o texto. Ah, sim, ele não está implicando com essa tradução que eu fiz. Até aí tá tudo bem. O problema dele é o jamais. Por quê? Porque eu diferencio o U grego, a partícula negativa U, que significa apropriadamente não, e o me, que é outra partícula negativa, é diferente de U, não é? Então eu tenho que procurar, mesmo que elas sejam sinônimas, exatamente iguais, eu tenho que procurar fazer uma diferença, claro, só que elas não são exatamente iguais. Então eu procurei fazer essa diferenciação. E fazendo a concordância, vi que a melhor tradução seria jamais. Olha o texto grego aqui, olha o texto grego. Vamos ver então no texto grego que ele vai falar. Para que fosse jamais, teria que ter aqui, ó. Aqui deveria ser o, me, o popote. Popote? Ô mamãe, me compra um popote. Um popotinho? Olha ele pedindo para a mamãe comprar um hipopótamo de pelúcia. Bom, pode ser, porque no grego verdadeiro eu só conheço popote. Popote. Então vamos lá, vamos voltar, que ele diz que para ser jamais tem que ser? Aqui deveria ser o, me. O me. Tem que ter o me, ou seja, duas partículas negativas. O me, para significar jamais. Vamos analisar, pessoal, quem realmente transmite a ênfase que o escritor quis dar e quem realmente é mais fiel ao texto original. Quantas partículas negativas o escritor se utilizou? O, me, duas. Com quantas palavras ele as traduziu? Uma, jamais. E o Ronaldo Piloto? O novo pacto Ronaldo Piloto, no livro de Ivrim, ou seja, Hebreus, capítulo 8, versículo 12, diz assim: e dos seus pecados que eu nunca jamais venha a ser lembrado ainda. Quantas partículas negativas o escritor se utilizou, pessoal? Duas. Com quantas palavras eu as traduzi? Duas. Quem é o mais fiel ao texto grego? Eu utilizo os dois como escritor original, que fala não, porém. Só que não dá, eu não tenho como traduzir o como não na língua brasileira. Então eu tive que trocar, ficando nunca, jamais. É como se ele estivesse dizendo jamais, jamais, nunca, jamais. Então a minha tradução tem o mesmo número de palavras que tem no texto original e ainda por cima transmite a mesma ênfase, com a mesma exatidão que o escritor original. O popote, conforme vocês podem ver aí, na Strong's Concordance, na definition, ele é traduzido primeiramente como at any time, a qualquer momento, a qualquer tempo, que eu traduzo por em qualquer momento. E no Thayer's Greek Lexicon, ever, aí ele diz nunca e depois at any time. Não há nenhum erro da minha parte, tá? O popote é em qualquer momento e ele casa com todos os versos onde ele aparece. Ele também vai reclamar de Kratesai. Kratesai. Atenção agora para a pronúncia, antes de nós ouvirmos tudo o que ele vai falar. O Ferreira, no vídeo anterior, ele me corrigiu. Eu disse que ele falava dinastai e não dinastai. Eu é que entendi errado. Então ele disse para eu desentupir os meus ouvidos. Beleza, Ferreira? Eu já os desentupi. O que você me tirou com uma mão, você me deu com duas e mais uma. Ele errou 3 vezes no mesmo verbo, pessoal. Prestem atenção. Vai reclamar de Kratesai. Aqui não tem como errar, tá? A pronúncia está muito clara. Reclamar de Kratesai. Kratesai. Reclamar de Kratesai. Pronúncia proparoxítona. Depois ele diz... Kratesai. Aí ele mudou. Pronúncia oxítona. E tem mais. Mais pra frente ele erra de novo. Eu traduzo Kratesai. Cadê? Kratesai de novo. A palavra é paroxítona. É kratesai. Não é kratesai e não é kratesai. É kratesai. Ele também vai reclamar de Kratesai. Kratesai, e eu traduzo Kratesai, cadê? É para prendê-lo. Traduzir, não é traduzir o transliteral não, filho. Transliteral vem de transliteração. Transliteração é você pegar um alfabeto de um idioma e transferir para o seu alfabeto. Mas nós não estamos falando nada de transliteração, nós estamos falando de tradução. Então, tradução, dentre outras, nós temos literal e hiperliteral, não transliteral. E o outro ponto aqui, deixa eu ver que tem hora que eu até esqueço, o que ele... tá, de kratesai, né? Veja bem, eu falei que é dominar por um seguinte. Krateo é o verbo do substantivo kratos, cujo significado primário é domínio.
Agora, eu também mostrei no vídeo, e ele não citou aí, que para você não ficar trocando, porque nem sempre vai casar mesmo o significado de dominar. Eu disse para traduzir como seguro. Agarro com firmeza. Por que isso daí? Porque tem um versículo no livro de Revelação de Yohanan, que eu já o traduzi, está faltando fazer mais uma revisão hiperliteral, que o Yeshua elogia os seus seguidores, dizendo que eles dominaram o seu nome. Isso pode dar a entender para o leitor brasileiro, embora a gente resolve isso com uma notinha de rodapé sem nenhum problema, mas poderia dar a entender que eles subjugaram o nome do Salvador. E não é nada disso, né? A ideia não é de subjugação. A ideia é de agarrar, de segurar com firmeza esse nome, de não abandoná-lo e de não negá-lo. Então, se você traduzir por agarro com firmeza, pode ser uma pessoa agarrando para prendê-la, pode ser eu agarro com firmeza a mão do Yeshua em uma atitude de carinho, de devoção. Enfim, esse é um verbo assim meio que neutro, que ele comporta vários sentidos. E isso você depreende do contexto, do verso. Não precisa colocar lá, mastigar para a pessoa. Que se depender de você, nunca saberemos quais foram as exatas palavras, a riqueza de vocabulário que o escritor original se utilizou no Novo Pacto. Agora é o seguinte, chacoalhe o pelo e refuta essa. Graça para vocês e shalom.